Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do vestibular de medicina da Unicinos 2021/1. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 31, que foi uma questão que envolveu o cálculo de velocidade média. Bora lá? Um carro andou numa rodovia a duas velocidades diferentes. No primeiro trecho, de 120 km, ele andou a 60 km por hora. No segundo trecho, também de 120 km, ele andou a 90 km por hora. Considerando-se todo o percurso, qual foi a velocidade média do carro em quilômetros por hora? Bom, pessoal, vamos tomar as informações aqui. Ele está falando que esse carro andou nessa rodovia a duas velocidades diferentes. Então, eu vou marcar para essa rodovia aqui, eu vou marcar uma retinha, que aí a gente vai representar que essa aqui é a nossa rodovia. E nessa rodovia ele andou com duas velocidades diferentes. Então, ele falou aqui, ó, no primeiro trecho de 120 km, ele andou a 60 km por hora. No segundo trecho, também de 120 km, ele andou a 90 km por hora. Então, perceba, nós temos dois trechos. Então, sobre essa rodovia, eu vou marcar aqui, ó, o primeiro trecho. Esse primeiro trecho, qual que era a distância dele? Eu vou chamar aqui de D1. Ele informou que o primeiro trecho era de 120 km. Mas ele também informou que o próximo trecho, foi o segundo trecho aqui, ó, eu vou marcar daqui para cá, também era de 120. Então esse D2 aqui, que é a distância do segundo trecho, também é de 120. No entanto, ele informou que a velocidade que ele desenvolveu no primeiro trecho foi de 60 km por hora. Então a velocidade aqui do primeiro trecho é de 60 km por hora. Já a velocidade do segundo trecho, que eu vou chamar de V2, era de 90 km por hora. E ele quer saber, nesse percurso todo que ele percorreu aqui, ó, qual foi a velocidade média do carro? Bom, pessoal, nós sabemos que velocidade é uma razão. E essa razão, ela é entre a distância percorrida e o tempo gasto para fazer esse percurso. Então, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Repare, a distância em todo o trecho aqui vai ser essa parte toda aqui. E essa distância total aqui, ela é de quanto? É só somar essa distância percorrida no primeiro trecho com a distância percorrida no segundo trecho. Então, 120 mais 120 vai dar 240. Então, a gente já sabe que a distância aqui ela é de 240. Mas eu ainda preciso saber qual foi o tempo gasto nesse percurso. Então, eu vou precisar do tempo aqui do primeiro percurso, o tempo do segundo percurso para somar esses dois tempos também. Mas como que a gente vai fazer para calcular esses tempos? Repare que ele deu para a gente aqui a velocidade. A velocidade que eu sei que ela é de 60. E a gente já sabe que velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Qual foi a distância percorrida nesse primeiro trecho? 120. O tempo a gente não tem, nós chamamos de T1. Então a gente vai pegar esse T1 aqui e passar para cá multiplicando. Vai ficar o 60 T1, que é igual a 120. Assim, o valor de T1 será o 60 da multiplicando, a gente passa dividindo 120 dividido por 60, 2 horas. Então, eu já sei que nesse primeiro trecho, ele gastou 2 horas para percorrê-lo. Agora, vamos ver aqui no segundo trecho. Nós também já sabemos que a velocidade aqui é de 90. E como velocidade é a razão entre a distância e o tempo, então vamos colocar aqui traço de fração. A distância percorrida aqui também foi de 120. E o tempo a gente não tem, que eu chamei de T2. Vamos pegar esse T2 e passar também para cá multiplicando, ficando então 90 T2. E isso é igual a 120. Nesse caso aqui, vamos simplificar antes para a gente ganhar tempo. Eu tenho um zerinho de cá e um zerinho de cá. Então, vamos cancelar o zerinho. Então, vai sobrar aqui 9, aqui sobrou 12. Aí é possível a gente simplificar aqui, ó, dividindo aqui os 2 aqui por 3. 12 dividido por 3, sobra 4. 9 por 3, vai sobrar 3. Como eu quero determinar o valor de T2, esse 3 que vai ficar aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Portanto, o T2 aqui vai ser 4/3 de hora. Então, no segundo percurso, ele gastou 4/3 de hora para percorrê-lo. Mas eu preciso determinar qual foi o tempo total para fazer todo esse percurso de 240 km. Então, é só somar o tempo do primeiro percurso, que foram 2 horas, com o tempo do segundo, que foi 4/3 de hora. Como aqui tem essa fração, vamos tirar o nosso mínimo aqui. Qual que é o mínimo entre 1 e 3? O mínimo aqui é 3. A gente pega o mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 3 por 1 tem aqui embaixo 3 vezes 2 horas, 6 horas.
3 por 3 dá 1, vezes mais 4 horas, mais 4 horas. 6 mais 4, 10. Portanto, isso aqui vai ficar 10 terços de hora. Então, o tempo total que ele gastou em todo esse percurso foi de 10 terços de hora. Aí a gente volta a substituir aqui, ó, no lugar de t eu vou colocar 10 terços. Assim, essa razão agora vai ser 240 sobre 10 terços. Vamos escrever aqui, ó, 240 sobre 10 terços. Então, nós temos uma fração sobre fração. E o que a gente faz quando tem fração sobre fração? A gente conserva a primeira, que é 240, e multiplica pela segunda invertida. Então, vezes 3 sobre 10. Aqui a gente pode cancelar esse zerinho em cima com esse zerinho embaixo. Então, vai ficar 24 aqui e 3 sobre 1 é 3. 24 vezes 3, 72. Dessa forma, a velocidade do carro, a velocidade média desse carro em km por hora, em todo esse percurso de 240 km, foi de 72 km por hora. E isso a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!